Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber João Carlos Mansur, fundador e presidente da REAG, uma das mais importantes gestoras independentes do Brasil, com 310 bilhões de reais sob gestão e que atua nos mais variados setores, das finanças ao seguro e até no entretenimento. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele é formado em ciências contábeis, começou como trainee de auditoria externa e se tornou um dos mais relevantes empresários do setor financeiro, real estate e entretenimento do Brasil. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com João Carlos Mansur, fundador e presidente da REAG. João Carlos Mansur, obrigado pela presença em nosso estúdio. João, você tem demonstrado um apetite, eu vou chamar de um apetite feroz, para aquisições nos últimos tempos, especialmente nos últimos meses. E num momento de certo desânimo de investidores, eu vou só citar a abertura de capitais, você faz o oposto, você investe. O que você tem visto que os outros empresários, os empresários brasileiros e empresários estrangeiros não estão enxergando? Boa noite, Bruno. Obrigado, pela oportunidade de estar contigo aqui nesse bate-papo. É bem bacana, programa excepcional. Na verdade, a gente tem que enxergar a oportunidade a todo momento, né? A gente há 3 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, a gente já tinha enxergado que o mercado ia passar por alguma consolidação muito forte. E a gente tinha que tomar uma decisão se a gente ia ser consolidado ou se a gente ia ser um consolidador. E a nossa opção lá antes da pandemia, em 2020, começo de 2020, foi criar um projeto dentro de casa chamado B323. Ou seja, nós gostaríamos de estar na B3 como empresa listada, como companhia listada, no ano de 2023. Fizemos um plano de 3 anos. E dentro desse plano você tinha crescimento orgânico, normal, né, do dia a dia, e o inorgânico por aquisições, né? E isso faz com que você enxergue oportunidades complementares, né? A pandemia atrasou o programa por 2 anos, né? Então a gente empurrou ele para 25 e a gente manteve forte, né, e firme o objetivo de estar como uma companhia aberta, listada, novo mercado em 2025. E a gente conseguiu, né? Com um pouco de dificuldade, com todas as barreiras que tem, mas sempre olhando oportunidades de consolidação em verticais que a gente tenha complementaridade. Mais do que isso, que tenha gente boa, né? A gente não tenta consolidar só negócios, a gente tenta consolidar bons profissionais, boas equipes, né? Gente formada, bem formada, que possa agregar na companhia. Você está falando de abertura de capital e foi muito comentado no mercado financeiro porque a sua abertura de capital foi diferente, é conhecida no mercado como IPO reverso. Quer dizer, você comprou companhias que já estavam listadas, de certa forma conectou com a sua companhia e virou, consequentemente, uma abertura de capital. Esse foi um objetivo seu desde o início ou você tinha um outro objetivo de realmente ir para a B3 e abrir o capital da REAG? O objetivo era tradicional, né? A companhia ela já é uma companhia aberta desde 2021, companhia aberta, mas fechada, né? Sem negociação de valores. E a gente estava na preparação para que ela fosse a mercado de forma tradicional, né? Com o advento, né, de, entre aspas, algumas crises, a gente percebeu que algumas companhias que abriram seu capital em 21, né, aquela onda dos IPOs, né, algumas perderam muito valor
né? Companhias novas, recém-auditadas, recém-diligenciadas, né? Ou seja, já tinham passado por esse processo e que seu valor de mercado tinha caído muito. Então a gente identificou 3 ou 4 companhias nessa situação para tentar montar essa posição do IPO reverso como uma oportunidade de mercado, né? Nosso objetivo era uma abertura tradicional, né? A gente optou por fazer um IPO reverso por uma oportunidade de mercado. E qual a sua avaliação depois de meses aí do IPO reverso? É desafiador, né? Porque a gente cortou alguns caminhos, normal, né? Porque a gente estava num fluxo natural, né? de transição e governança, a gente acabou cortando alguns caminhos. Cortar caminho, você chega mais rápido, mas às vezes você pode se machucar no caminho, às vezes você pode tropeçar, cair, né? Escorregar. Então, a gente ainda está num processo de aprendizado, a gente vem aprendendo muito, né? Todo dia, né? Todo dia é um desafio, né? Entender como é que funciona o mercado, as lógicas, as sistemáticas, né? O relacionamento com o regulador, o relacionamento, né, com a própria bolsa, né? Você ter uma governança mais pesada, né? Isso faz com que você tenha que subir o sarrafo, né? Então, tem sido divertido. Tem sido divertido? O mercado financeiro, esse mercado volátil? Isso não é divertido? Não, isso não é divertido, né? Isso daí você envelhece alguns anos em poucas horas, né? Deixa eu chamar a atenção do início da REAG e o início também do crescimento da companhia fundada e gerida pelo João Carlos Mansur, porque vocês começaram com fundos imobiliários. Sim. Esse foi o início de vocês, é isso? Sim, na verdade, lá em 2011, 2012, até um pouco antes disso, a gente já tinha... eu trabalhei numa incorporadora grande americana, lá no começo dos anos 2000, e eu percebia que o mercado ele ainda estava incipiente, ainda estava nascendo o mercado de fundos imobiliários, e toda vez que eu queria montar uma estrutura para a nossa companhia, o mercado queria me vender alguma coisa, né? Então a gente, olha, eu não quero comprar nada, eu quero usar essa ferramenta para a montagem deste projeto. E batia na casa A, batia na casa B, batia na casa C, todo mundo tinha que tem um produto para você. Eu falei assim, eu não quero o produto, eu quero a solução. E aí eu percebi que tinha um espaço para entrar nesse mercado, né? Aí saí dessa incorporadora, fui para outra, né? Daí vem a minha origem no mercado imobiliário. Depois fui fazer um projeto de entretenimento no Allianz Parque. E quando eu saí do projeto do Allianz, eu retomei essa vontade de olhar aquela oportunidade que tinha de prestação de serviços financeiros, primeiramente dentro do mercado imobiliário. E aí a gente começou primeiro como consultor imobiliário, né? Ou seja, ajudando os clientes, as famílias, as empresas a terem acesso... isso que eu ia perguntar, quem eram os clientes nesse momento? Nossa base de clientes até hoje são famílias, indivíduos de alta renda e empresas. De altíssima renda, né? Sim, infelizmente ainda o Brasil ainda tem essa grande concentração, né? Então a gente é uma empresa, entre aspas, de atacado, né? A gente já trabalha com grandes grupos familiares, grandes companhias, né? e indivíduos de alta renda. Então a gente percebeu que tinha ali um espaço para ocupar, né? Então a gente entrou primeiramente como consultor imobiliário, dando consultoria para essas famílias, para essas empresas em montagens de estruturas lastreadas nos seus imóveis. E aí a gente foi percebendo que o cliente precisava de mais coisa, né? E de consultor a gente virou gestor, de gestor a gente virou administrador, de administrador a gente virou financeira seguradora, seguradora securitizadora, ou seja, a gente foi trazendo para todo esse ecossistema o que o cliente precisava. Né? Nada diferente do que a demanda do cliente traz. Quem sente isso, essa necessidade do segmento, do setor, é você? Você tem um time focado para isso? Ou é só você? Você usa a sua intuição? Não, na verdade, a gente conversa muito com a equipe. Hoje temos equipe em crédito, temos equipe em fusões e aquisições, temos equipe em mercado de capitais, temos equipe em tesouraria, temos equipe de seguros, ou seja,
A companhia hoje é um pouco maior, né? A gente começou com 6 pessoas, a gente tem 900, né? 6 pessoas em que ano? 6 pessoas em 2012. 12, tá. 3 pessoas, depois 6, né? Em 2012. E hoje a gente está aí com perto de 900 pessoas. Claro, a gente escuta muito o que o cliente traz. Tá. Muito, né? A gente tenta estar do lado do cliente, sentar na cadeira dele, né? Tudo que a gente sempre faz. Hoje de manhã eu estava num cliente, num potencial cliente grande, né? Uma organização muito grande. Eu falava, olha, eu vou estar do teu lado, né? Nossa posição, eu nunca vou te vender nada. A gente vai sentar do teu lado e vai ver o que é bom para você. Às vezes o nada é a melhor situação para você. E por ali a gente tenta encaixar a necessidade que aquele conjunto de indivíduos tem naquele momento ou ao longo da sua carreira. Então, pelo que você está falando, você escuta muito mais, usa a intuição e vai fazendo negócios. É isso, Mansur? É isso. Eu aprendi ao longo desses anos todos que a gente tem 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca, né? Ou seja, quando a gente escuta mais, observa mais, a chance de errar é menor. Vai errar, todo mundo erra, né? Mas a chance de você errar é muito menor. E se colocar no lugar do cliente, que é o que a gente chama hoje da empatia, né? Ou seja, na hora que você está sentado na sua cadeira, estou usando o seu sapato, eu sei onde aperta, eu sei onde dói, se o ar está frio, se o ar está quente, né? Então, as instituições, se ela começar a escutar o cliente, muitas escutam com primazia e algumas não, algumas vendem produtos, né? Então, a gente admira aquelas que olham para o cliente e resolvem o problema do cliente. Como eu apresentei você é um dos grandes nomes hoje do setor financeiro, de real estate e de entretenimento do Brasil. Eu queria que você definisse, você já definiu brevemente, mas eu queria entender, eu queria que você mostrasse para a nossa audiência quais são hoje os braços de negócios da REAG. O que é a REAG? Ela não é só uma gestora independente. Não. Ela é muito mais do que isso. Não. Hoje nós temos 4, 5 grandes verticais, né? Nós temos uma vertical de gestão de recursos, gestão de patrimônio. Ela se divide em 2 polos centrais. Produto, ou seja, produtos que a gente vende a mercado, ou seja, você tem ali um fundo imobiliário, você tem ali um fundo de participações, você tem um fundo de crédito, né? São teses que a gente tem em casa, que a gente coloca isso em produtos e vende ao mercado, vende aos nossos clientes. E gestão de patrimônio, propriamente dito, né? Famílias, empresas, indivíduos de média e alta renda que a gente faz essa gestão patrimonial. Então isso é uma caixinha chamada REAG Investimentos. É o maior negócio de vocês hoje? Não. Tá. Não, é um negócio relevante, mas não é o maior negócio, né? Então, essa caixinha é uma caixinha muito importante, né? Porque ela gera as demandas das outras caixinhas, que é o cliente está aqui, né? Então, ela gera as oportunidades que a gente tem dos 2 lados, porque às vezes eu tenho um cliente com uma oportunidade X e eu tenho um investidor com apetite Y, então a gente junta os 2 dentro de casa. A gente gosta muito de fazer isso. Então, essa é uma vertical. A gente tem uma vertical de serviços financeiros, que ela veio no segundo momento, né? Então a gente era consultor, virou gestor, depois virou administrador. Serviço financeiro no Brasil era o patinho feio. Ninguém gostava de fazer, era um negócio jogado do lado, não tinha tecnologia, era muito braçal, né? Era uma coisa sem charme, né? Com o advento da mudança tecnológica nos últimos 10, 15 anos, né, com a subida disso, o serviço financeiro ele tomou uma importância muito grande e cresceu em escala, né? Claro, automatização, informatização, então você acaba fazendo com que aquele processo que era muito manual, que era muito bookkeeping, que a gente fala, né, de escrever contabilidade, ele passa a ser um viés importante para aquela caixa do lado da gestão, né? E muitas vezes para o cliente. Porque às vezes o cliente precisa de uma solução e o seu parceiro de serviço financeiro ou não entende, ou não sabe, ou não quer fazer, né? Então, essa caixa do serviço financeiro, ela
cresceu junto, né, com a Caixa de Gestão, cresceu muito, né? A gente é uma empresa relevante em serviço financeiro, a gente é a maior empresa administradora de recursos independente do Brasil. Independentes, né? Independente. Abaixo dos bancos. Os bancos são os bancos. Os bancos são os bancos, eles são os grandes, bancos tradicionais e tal. Eles Vocês estão... A gente, no geral, a gente é a 8ª companhia pelo ranking da Ambima em volume, geral. Em volume. Né? Acima da gente tem um estrangeiro, que era um independente, ele foi comprado por uma companhia estrangeira, e os bancos. Né? Abaixo também tem alguns bancos, mas a gente está ali no primeiro descendo. Para ver o tamanho da ascensão de vocês em pouco tempo, hein, Mansur? Trabalho, né? Trabalho. Você escuta o cliente, vai e trabalha. Cliente bem atendido, fala pro amiguinho do lado. E teve muito banco que caiu nesse tempo? Sim. Teve. É que este não é o negócio principal do banco. Sim, A gente tem que lembrar que esse é um negócio acessório do banco. E para nós é o negócio principal. Né? Mas aí você está falando de serviços financeiros e você tem mais outros braços também, né? Isso. Então, essas duas verticais são verticais abertas, companhias abertas listadas na B3. Aí nós temos uma vertical que a gente chama, que ela se quebra em duas, que a gente chama de BCS, Banco Central, SUSEP, né? Ou seja, a gente tem uma financeira, uma participação relevante numa financeira, a gente tem uma IP, uma instituição de pagamento, e a gente tem uma participação minoritária num banco comercial. E do lado de cá a gente tem uma seguradora, basicamente uma seguradora de crédito, né? Risco de crédito. Então, que é aquela que em outubro de 2024 você bateu o sino, não foi? Não. Você tem outra ainda? Não, tem outra. A gente vai descobrindo vai aparecendo. Vai aparecendo os negócios aí de João Carlos Mansur. Vai aparecendo. E tem uma vertical de investimentos. Né? Essa vertical de investimentos, a gente tem participação numa companhia aberta de infraestrutura e concessões públicas, que é a Azevedo Travassos, uma empresa secular, né? Uma das mais antigas listadas da Bolsa, 40 e poucos anos. Fizemos uma cisão dela na área de petróleo, separamos esse braço. Nós temos uma incorporadora que a gente juntou dentro de casa com alguns clientes, e aí vem, né, a questão do real estate, que está na minha veia. Então a gente tem uma incorporadora relevante hoje, que trabalha só com empreendimentos horizontais, econômico e alta renda. Né? Temos verticais? Temos, com parceiros. Né? Nossa especialização hoje é horizontal. Temos uma companhia de real estate entertainment, ou seja, imobiliário de entretenimento. Eu quero falar já desse, Isso. Que é interessantíssimo. Também companhia listada, né? Chama Rivi. Trouxe algumas pessoas que a gente fez o projeto lá atrás, né? Do Allianz. E temos uma... o Mansur até se perde aí. Não, tem mais uma ali que eu não posso falar porque a gente não saiu com ela ainda. Ué, você não vai contar para a nossa audiência? Ainda não posso porque a gente está em período de silêncio. Mas eu trago primeiramente aqui. Por favor, por favor. Ô Mansur, deixa eu pegar talvez um dos inícios aí de vocês, que é a gestão de fortunas, né? De grandes fortunas, sim, de pessoas, de instituições. Você tem falado que você escuta muito as pessoas, as instituições. Sim. O que elas têm falado do atual momento econômico do Brasil? É um desafio, né? Todo mundo fala que a gente está vivendo um período de desafio, não só local, como desafio global, né? A gente tem que olhar por vários prismas, né? Os desafios. Tem o desafio de inflação global, pós-pandemia. A gente naturalmente já tem o desafio do pós-pandemia, né? Ou seja, saímos de uma situação complexa para uma situação pós-pandemia. A gente está 2, 3 anos fora, né, daquela situação que a gente viveu. Então a gente tem o desafio de inflação global, a gente tem o desafio de taxa de juros globais mais altas, né? A gente tem desafios de guerras comerciais, né, de embates comerciais muito fortes entre nações, né? Ninguém fala, mas o acordo Mercosul-Europa tem 20 anos, que está na mesa, né? Então, por conta, né, de embates econômicos. Então, você tem aí um ambiente geopolítico se redesenhando, né? Então, se a gente olhar com calma, né, a gente está vendo um redesenho, né, ia falar uma palavra errada aqui, um redesenho da geopolítica, né? Você tem aí
a geopolítica indo um pouco mais para o Oriente, né? O Ocidente se enfraquecendo um pouco mais, consumo, demanda, né? Tem países importantes e populosos no Oriente hoje, né? Antigamente era só Japão, então você tem Japão, China, Índia, né? Toda a parte de Indonésia, você tem a Rússia para lá de cá, então você tem um peso de consumo populacional importante no Oriente, né? E o Ocidente ainda muito lastreado em Europa, Estados Unidos, né? A África ainda não deu aquela decolada que esperava-se há 20 anos atrás, né? Pode ser que a gente ainda tenha, né, alguma novidade na África nos próximos anos, mas você tem um redesenho de geopolítica. Isso Mas essas famílias e essas instituições brasileiras que você administra, voltando a falar, são altíssimos patrimônios no Brasil. Eles estão cautelosos, eles estão otimistas ou estão pessimistas? Bruno, o Brasil é um navio muito grande. Para você virar esse navio ou mudar a direção dele, demora. Mas também, se você insistir muito, ele vira, né? Assim, a gente fala, né? Você pega um transatlântico grande, ele se move devagar. O Brasil não é diferente, né? 15% de juros, todo mundo tem que estar cauteloso. Juros básicos, né? Na hora que você vai a mercado, né, você não consegue viabilizar nada. Você não tem capacidade de investimento com juros tão caros, né? Você não tem capital de longo prazo com juros caros, né? Então, isso tudo bate não só no investidor, mas isso bate na economia como um todo, né? Você não consegue fazer planejamento de longo prazo. Por mais que o Brasil seja uma seara de oportunidades, né? Sempre foi, né? Você ainda tem muitos desafios jurídicos, políticos, econômicos, né? Fiscais, né? Principalmente. Então a gente tem aí uma feijoada... Mas essa turma está indo para onde? Para a renda fixa nesse momento? O Brasil é o país da renda fixa. É o país da renda fixa. Infelizmente, o país da renda fixa é o Brasil, né? Você fala isso... Mudou um pouquinho ali na pandemia, né? Quando os juros chegaram a 2, né? Em real, né? Em real, é verdade. Em real. Aquilo ali foi fora... Real. Mudou, claro, mas a gente que é um pouquinho mais antigo, a gente lembra de inflações galopantes, 80% ao mês, né? Quem tem mais de 50 anos lembra, sabe como é que é isso, né? Quem tem abaixo de 50 não lembra disso, não está acostumado com isso. Então, quando você tem inflação mais alta, como a gente está vivendo, mais alta para os nossos padrões recentes, né? Nesses últimos anos, e taxa de juros reais muito alta, infelizmente, a gente não consegue olhar para frente. A gente não consegue capital de investimento de longo prazo. Aí você tem que fazer o seu recurso e seu reinvestimento por dentro da sua infraestrutura. Nem todas as companhias conseguem fazer isso, nem todas as famílias conseguem fazer isso. Então, você acaba se retraindo mais, você acaba segurando mais. Você atravessa a rua, entra num banco, literalmente aqui na Avenida Paulista, né? Você entra num banco e tem alguém te dando 15% ao ano, você vai pensar 2 vezes se você vai colocar o seu capital em risco para ganhar 16, 17, 20, né? E qual é o negócio que tem margem para pagar 20 de custo financeiro? Então, a gente está num momento muito desafiador. Você bateu muito na tecla do momento geopolítico. Você inserido no setor financeiro, na sua avaliação, o que explica a fúria de Donald Trump contra o Brasil? Acho que o Brasil é o bode expiatório. Eu acho que, minha opinião pessoal, é que ele está mirando o BRICS, né? Claramente ele está vendo formar um bloco econômico de 40% do PIB mundial, né? Com grandes populações, Índia, China, Rússia, Brasil, né? Ou seja, com bom poder de consumo, né? E aí ele olha para a China e fala, não vou brigar com esse cara, que ele é do meu tamanho, vou bater, mas vou apanhar. Ele olha para a Rússia e fala, bom, eu vou jogar uma briguinha ali, ele vai jogar um míssil aqui e vai ficar ruim, né? Ele olha para a Índia, maior população do mundo. Então ele bate em quem ele pode bater, né? Como a gente estava conversando antes, né? Briga de rua.
Quando você tem uma briga de rua, você pega o menor e bate nele, né? Você derruba um primeiro, né? Mas eu pessoalmente acredito que ele está mirando muito a questão dos BRICS, né? Foi aqui a reunião dos BRICS, foi no Brasil, né? Nosso presidente fez alguns comentários que batem no bolso americano direto, moeda única, moeda de transação direta entre os países dos BRICS. O BRICS abriu para algumas outras nações não muito alinhadas com o Ocidente, né? Você tem Irã no BRICS, você tem, né, algumas nações não tão alinhadas com a política ocidental, né, ou diríamos assim, um pouco mais polêmicas, né? Então, na hora que a gente olha essa geopolítica, ele está mirando no bloco, ele não está mirando... Não no Brasil, não é? Ele não está mirando no magrinho. Ele foi... Que é o Brasil. Ele está mirando no grupo, né? Ele está vendo 3 fortões ali e o magrinho, né? Então, deixa eu bater no magrinho, o magrinho leva o recado ali pro fortão, né? Você tem um palpite do final dessa história? Eu acho que o final dessa história é a implosão do BRICS. Implosão do BRICS? Eu acho que eu pessoalmente acredito que a política americana hoje, atual, é a implosão do BRICS. Simples, né? Claro, ele bate também no Brasil porque, vamos lá, a questão do PIX ela é muito importante, né? É uma ferramenta excepcional. E quando você tem o PIX parcelado, você acaba com cartão de crédito. Você tem 220 milhões de habitantes do Brasil. Então é um mercado a menos. Só que se ele está num bloco econômico com 40% da economia global e com muita população como tem, você exportar essa tecnologia para um amiguinho do lado, né, não é nada complexo, não é nada difícil, né? Então, quando a gente começa a olhar a geopolítica instalada, a gente passa a ver que tem um pano de fundo maior do que tarifa, né, maior do que a parte política, né, que vem falando, não, você não está sendo bacana com o ex-presidente. Não, isso daí é tudo desculpa para que ele não tenha problema interno, para que ele não tenha problema, né, dentro da sua casa para tarifar ou para usar isso como pressão, como instrumento de pressão. Mansur, eu já ouvi de você que no Brasil só bancos e seguradoras conseguiram se tornar grandes empresas corporativas. Não tem espaço para outros segmentos? Não tem. Nós tínhamos no passado grandes grupos industriais, né? Votorantim é um exemplo, né? Grupo Votorantim secular, né? Entrou por vários lugares e no final do dia acabou tendo um banco, né? Você tem a JF, né? Que nasceu com o JBS, né? É um grande grupo empresarial, muito grande, né? Que também tem um banco, né? Então, quando a gente olha, os grandes industriais brasileiros migraram para o sistema financeiro, né? O próprio Unibanco, ele nasce como uma casa bancária, mas ele tem uma área toda industrial grande. O Itaú tem grandes investimentos industriais, inclusive, né? Então, acabam, né, cruzando muito, né? O sistema bancário mundialmente é conhecido como um fluxo de recursos, né? Você vê oportunidades e vende ou compra essas oportunidades quando você compra e vende dinheiro, né? Deixa eu sair um pouco da economia. Eu apresentei João Carlos Mansur como um dos grandes nomes do entretenimento do Brasil. E talvez a nossa audiência deve estar se perguntando, se questionando, entretenimento, mas o João Carlos Mansur é um dos idealizadores do Allianz Parque, Arena de São Paulo, que se transformou em um verdadeiro polo de grandes eventos da capital paulista. Por que você investiu na Arena? Na verdade, eu não sou investidor do Allianz, né? A gente fez a estruturação do Allianz lá atrás. Então a sua participação foi no Allianz. No Allianz. No Allianz, especificamente no Allianz. A gente tem uma companhia de imobiliário de entretenimento. Né? Ela é uma companhia listada, companhia aberta em bolsa também, né? Ela está num processo de investimento forte, né? A gente tem ali a parceria no AMB, a gente tem parceria em algumas arenas no Brasil, em Recife, em Brasília, em Belo Horizonte. Então a gente já vem montando um portfólio de imobiliário voltado ao entretenimento. Isso é um negócio recente.
Esse é um negócio de recente. Você pegar várias arenas brasileiras. Ele nasceu com o Allianz, com o conceito do Allianz. Tá. Né? Lá atrás... E pelo sucesso que o Allianz tem feito, sobretudo com shows, eventos, foi o impulso aí para expandir para outras arenas? Na verdade, a gente já confiava neste mercado quando eu levei o negócio para o Walter. Né? O que aconteceu? Walter Torre. Eu estava já envolvido na política do Palmeiras, né? Já tô lá há muitos anos, né? E num momento ali... O que será, hein? É legal. Esse é palmeirense mesmo, hein? Depois você fala do seu amor aí pelo Palmeiras. No momento ali que tava, o Beluso estava o professor estava na diretoria de planejamento, né? Buscando criar novas receitas, né? E fazer com que o clube tivesse novas receitas. Isso nós estamos falando de 2006, 2007. Tá. Né? Um amigo meu que hoje trabalha comigo, né? O Marcelo Fonseca, nosso economista-chefe, encontrei com ele no elevador do prédio. Ele virou para mim assim e falou: olha, a gente tem que botar o projeto da Arena em pé. Eu falei: esquece, isso aí não fica em pé nunca, né? E aí me provocou, né? Por que não? Né? Eu falei: porque ninguém vai ser sócio de governo, igreja e clube de futebol. Como é que você arruma um sócio para isso? Ele falou assim: mas como é que faz? Eu falei: não, tem que transformar isso num projeto imobiliário. Aí o Marcelo foi lá correndo falar com o Beluso me chamou, a gente sentou rápido, né? Eu falei: olha, Beluso, se a gente transformasse politicamente dentro do clube, a gente conseguir levar isso para ser um projeto imobiliário, se transformar isso não num projeto futebolístico ou esportivo, mas num projeto imobiliário, investidor tem. Ponto. O Beluso, muito inteligente, muito esperto, ele falou assim: olha, eu me viro com a política, você se vira com a parte de botar esse negócio em pé. Eu falei: fácil. Fui direto no Walter Torre, né? Cara, excepcional, visionário, né? Ou seja, você tem poucos empresários ou você tem poucas mentes que olham além do negócio, né? Eu já estava trabalhando com o Walter com alguns projetos e toda reunião eu levava lá o projetinho do Palmeiras, né? Da Arena, né? Palestra Itália, e ele, né? Não quero. Até que um dia ele falou: não, me explica o motivo, né? Por que isso para em pé? E aí, minha chance, né? Você tem que aproveitar os seus 3 minutos, né? Como diz o Ricardo Bellino, né? Você tem 3 minutos, você aproveita e manda bala. Eu falei: olha, Walter, a cidade tem, na época, né? A região metropolitana tinha 15 milhões de habitantes. Não tem um mega theater, né? Não tem um grande lugar de eventos no Brasil, ou na cidade, né? E parou e falou: não tem. Eu falei: não tem. O Morumbi não nasceu para isso. Ele nasceu para ser um estádio de futebol, né? O Pacaembu muito menos, porque a vizinhança não deixa. O AMB é um centro de convenções. Então, não tem. Aí o Walter ficou intrigado com isso e foi pesquisar. E realmente não tem, né? E demandas muito fortes voltadas ao entretenimento. Em 2007, né? A gente tem quase 20 anos disso, né? Então, naquela época, você já tinha uma demanda reprimida para eventos. E aí vem a pergunta clássica do Walter: mas o clube não vende o terreno. Eu falei: não precisa vender. Faz o modelo como se fosse uma estrada, uma parceria. O clube concede, participa da receita, você constrói, explora e segue o baile, né? Tá aí o Allianz, né? Tem 10 anos já de mercado. E como eu falei, virou um grande polo de shows. Sim. Eu tenho certeza que quem nos acompanha, eu já fui em vários shows lá, sempre plateia lotada. Aliás, uma curiosidade, Mansur, o Allianz hoje ganha mais dinheiro com o evento do que jogo de futebol? Com o ambiente imobiliário do que com o jogo de futebol. Mais, as receitas do futebol são do clube. Exclusivamente. Fica ali pro clube, tá? A bilheteria é 100% do clube. Ponto. Tá. Né? E o clube participa em determinados percentuais diferentes das outras receitas. Tá. Quais receitas? O nome do estádio, o lugar do camarote, o patrocínios, né? Aluguel para shows, e aí vai, né? Você tem
um horizonte de receitas muito grande dentro desse imobiliário. Ele é um shopping center de entretenimento, né? Porque lá você consome bebida, você consome comida, você consome estacionamento, né? Você consome publicidade, você consome sponsorship, você tem naming rights, sector rights, supply rights, ou seja... Tem muito negócio ali. Você tem muito negócio. E as pessoas... Então as pessoas não estavam vendo isso, a quantidade de negócios, ouviam poucos negócios ou não viam nem nada? Não, o brasileiro não tinha... O Brasil... o investidor brasileiro de imobiliário não tinha visto esse nicho acontecer. Por isso que a gente foi procurar um visionário, né? Só um visionário que aí o Walter foi viajar, o Walter foi ver o que tinha lá fora, ele foi ver o que estava na Europa, o que tinha nos Estados Unidos. Ou seja, eu tenho um centro de entretenimento que eu até jogo futebol. Eu também jogo futebol. No Brasil, você tem estádios que você adaptava, né? Tem um campo de futebol com uma arquibancada, então, vamos fazer um show aqui. Acústica ruim, luminotecnia péssima, né? Sem drenagem, sem entrada, sem saída, ou seja, uma maluquice, né? Quando você faz um projeto do Allianz Parque, que no primeiro momento foi o professor Tomás Taveira e depois veio o Edu Rocha, né? Fechando esse negócio, você entra com um caminhão no gramado. Então a montagem e desmontagem de um evento, ela acontece de um dia para o outro. Isso é revolucionário. Você vai montar um show num estádio antigo, como é o Morumbi, ou como é os estádios do Brasil, você descarrega o caminhão fora, leva tudo para dentro, monta tudo dentro, desmonta tudo dentro, leva tudo para fora. Numa arena moderna, você entra com o veículo, já coloca no lugar, já monta, faz... tira tudo, põe no veículo e vai embora. Né? Isso serve para a estrutura de palco, para a iluminação, para som, para tudo. Né? E aí vai mais, né, a cabeça do empreendedor genial que colocou uma luminotecnia especializada, colocou a parte de sonorização tudo erguida, para você não ter que usar a parte de gramado, né? Já manteve uma estrutura fixa atrás do gol. Então, você monta o real estate voltado para tudo. Você tem o campo, você tem a arquibancada, você tem tudo, mas você também tem o backstage, você tem a parte, né, de entrada e saída de equipamento, então é tudo pensado como se fosse um shopping center. Quer dizer, entretenimento é um excelente negócio. Serviço. É serviço. Serviço na veia. Depois da pandemia, o brasileiro descobriu o entretenimento. Mansur, quem está conhecendo o João Mansur aqui pelo nosso programa está vendo, e eu fico impressionado mesmo, com a sua capacidade de fazer negócios o tempo todo, ver negócios onde ninguém enxerga, como é o caso que você está relatando agora, de levantar arenas de entretenimento que geram muito dinheiro. Essa sua visão, essa sua habilidade em fazer negócios distintos o tempo todo, vem da onde? Você aprendeu, porque você é formado, você é um auditor. Eu sou um contador. Você é um contador. Com muito orgulho, eu sou um contador. Você é um contador. Com muito orgulho. Vem da onde, Mansur? Não, a auditoria me deu muito dessa experiência, né? Hoje menos, mas o auditor lá dos final dos anos 80, que é a minha turma, né? Dos anos 90, a gente ia na companhia, sentava ali com a administração, sentava ouvia, que você fala muito do ouvir. Tinha que pegar na mão, né, fazer as coisas, não era nada eletrônico, né? Nem os relatórios de auditoria eram eletrônicos, eram todos datilografados, né? Então, isso fez com que essa nossa geração fosse a luta, né? Nossa geração, que eu falo assim, quem está hoje entre 50 e 60 anos, né? Grandes profissionais. Se você olhar o que fez o André Esteves no BTG, junto com os sócios, com o Salute, pegaram uma corretora e um banco desse tamanho e transformaram no maior banco de investimentos da América Latina. Né? O Salute já esteve aqui no programa. Fantástico. Aliás, Roberto Salute, presidente do BTG, foi a estreia dessa versão do Show Business. Sou fã deles. O André Esteves e Roberto Salute. Eu sou fã deles, porque é quem olha fora da caixinha. Tá. É quem olha a oportunidade além do que a gente enxerga. Mas você está citando dois banqueiros, né? André Esteves, um banqueiro, e o Banco BTG é um banco.
A REAG não é um banco. Não. Não é um banco. Não, a gente não é... Vocês querem ser um banco? É um caminho natural, né? Você acaba... Lembra? Era consultor, aí eu fui empurrado para virar gestor, aí a gente foi empurrado para virar administrador, aí a gente foi empurrado... Né? Natural, né? O BTG, o XP, não nasceram como bancos, né? O BTG nasceu como uma DTVM, né? Ele nasceu como uma corretora, depois ele cresceu, virou... Teve a área de educação. Teve a área, exatamente, teve a oportunidade de incorporar o Pactual. Então, a coisa foi indo para isso. A XP é a mesma coisa, ela nasceu como uma corretora, né? Muito voltado no começo, né? O Guilherme na área de educação, mas ele era um corretor, ele ainda é um grande corretor, mas ele tem um banco, né? Que muito bem tocado lá pelo Zé Berenguer, tudo. Mas você acaba indo para uma estrutura mais robusta. O nosso sistema chama isso, né? O regulador, o Banco Central, ele fala, não, você precisa de mais robustez, né? Então, a gente acaba sendo levado para isso. Tá. Né? Não, eu faço essa pergunta mesmo porque se você olhar para outros países, você tem grandes cases similares a de vocês. Por exemplo, a BlackRock, né? Uma gestora independente que virou um conglomerado, algo... A BlackRock, por exemplo, é uma inspiração? A BlackRock é uma grande inspiração, né? Ela tem vários tentáculos em várias verticais da economia, mas ela é uma companhia independente, né? Ela dá o crédito fora do sistema bancário. Lá fora o sistema é muito diferente do nosso, né? Aqui a gente acaba concentrando mais o sistema embaixo do Banco Central e da CVM. Lá você tem entidades mais distintas que vão por caminhos mais distintos. Você imaginava onde você está hoje? Nunca. Como... Nunca? Nunca, nunca, nunca. Na vida você tem que ter um pouco de sorte e um pouco de talento, né? Eu acho que eu tive... Os dois? Eu acho que talento, ninguém chega... Você não está aqui se você não tivesse talento, né? Então, assim, eu acho que o talento é inerente de quem consegue progredir ou quem consegue ter sucesso, né? E a sorte é enxergar no momento certo que eu posso fazer aquilo, né? Fundei a companhia, eu tinha 42 anos. Fundei a companhia com 20, né? Não herdei de ninguém, né? Então a gente abre, eu brinco lá dentro do escritório, a gente abre lojinha, fecha a lojinha todos os dias. Todos os dias, exatamente. Você tem uma frase, João, muito conhecida, quem conhece você sabe muito bem. Ele diz o seguinte: a empresa é de sucessores e não de herdeiros. O que isso significa? Isso significa que todo mundo vai embora um dia, querendo ou não querendo, né? Ou seja, e você tem que preparar as pessoas que vêm atrás de você para te substituir, tendo o seu sangue ou não. Ou seja, todas as companhias que foram herdadas, elas tiveram uma história não muito interessante. E todas as companhias que se prepararam para a sucessão, elas viraram companhias perenes ao longo do tempo, né? Eu venho de uma empresa de auditoria que tem 200 anos no mundo, 100 anos no Brasil, né? É a Price. É a Price. Se essa empresa não fosse uma empresa de sucessores, ela não duraria uma geração, né? Você tem isso nas auditorias com muito clareza, né? Você forma o trainee, ele cresce, pode ser sócio, o sócio aposenta, vende suas cotas e vai embora, né? Se o sócio falece, ele tem o programa de venda de cotas normal, como tem se ele estivesse vivo, né? E hoje, um dos passos para a gente ser uma companhia aberta é para que a gente tenha um partnership de verdade, porque aí eu tenho um lugar onde as ações são negociadas, eu tenho preço de mercado, eu tenho preço da auditoria, ou seja, eu tenho um formato para fazer um partnership real, né? E aí a gente olha quem tem sucesso nisso. Volto aqui, o BTG tem um partnership muito bacana, né? E a gente gostaria de ter um dia um partnership importante e interessante como o deles. Hoje a gente está montando o nosso. Hoje, coincidentemente, hoje de manhã, a gente inaugurou o nosso partnership dentro de casa, com as pessoas que são mais antigas, né? Que a gente fala que é a espinha dorsal da companhia, mas a gente já tem isso formalizado por um grande escritório. Então, o passo de você ser companhia aberta também é para você criar sucessores
e não herdeiros. Eu chamo a atenção da nossa audiência para essa frase que é muito conhecida sua, porque tem uma outra curiosidade corporativa, porque você tem estagiários que já são sócios seus. Sim. Estagiários que já são sócios. Como é que você seleciona, Mansur, quem será o seu sócio? Na verdade, ele conquista, né? No escritório de advocacia, numa empresa de auditoria, nós estamos falando de serviço, né? Então, quem é um bom prestador de serviço, né, e quem tem talento para fazer negócio e prestar bom serviço, ele naturalmente ascende para a sociedade. Então, você tem que ter o olho clínico e valorizar o talento, né? Hoje de manhã a gente estava falando isso. Quem contrata D-1 vai quebrar. Ou seja, quem contrata alguém que é pior do que você vai quebrar. Você tem que contratar embaixo quem é melhor do que você, né? Porque essa pessoa vai crescer, vai tomar incentivo, ela vai entender que ela pertence a um ambiente que valoriza ela. E aí você, todos nós podemos ir embora. A gente pode viajar, a gente pode se aposentar, a gente pode morrer, né? A gente pode fazer qualquer coisa na vida, né? Desde que a gente saiba que tem alguém ou tem várias pessoas naquela companhia que vão fazer esse legado ir para o futuro. E o que é um bom profissional hoje para você? Um bom profissional um profissional, é uma pessoa que ela tenha muito bom senso. Óbvio, tem que ser bem preparado. Bem preparado requer educação, base, né, e conhecimento. Isso daí, os bons profissionais já carregam isso como padrão, né? Então, você não tem um bom profissional, ou você tem vários bons profissionais, mas você não tem um cara de destaque que não seja bem formado, bem preparado. Então, independente de onde ele vem, né? Eu venho de escola pública, então, né, eu tenho origem humilde, escola pública. A vida inteira você estudou em escola pública? Sou lá da Vila Prudente. Da Vila Prudente. Lá da Zona Leste. Então, e me orgulho disso, né? Então, tive uma infância, uma juventude difícil, mas a gente conquista. Então, fui bem preparado dentro das minhas possibilidades, né? Corri atrás e fui fazer o que eu precisava fazer, né? Então, o bom profissional é aquele que, primeiro, se interessa, é aquele que corre atrás de informação e corre atrás de informação e formação, né? Hoje, tecnologia te dá muita possibilidade. Muita possibilidade. Muita possibilidade. Você está falando da sua origem. Você estudou a vida inteira em escola pública e chegou onde chegou. Uhum. Isso foi uma inspiração, principalmente na infância, adolescência? Você ouvia coisas boas da sua casa, dos seus pais? Sim. Ou não, vê uma coisa nata sua, o empreendedorismo é nato seu. O que é, Mansur? Não, a gente é o espelho da família, né? Meu pai é comerciante, foi caminhoneiro, né? Comerciante, minha mãe também comerciante. Minha mãe fez até o 2º grau, meu pai fez até o 1º, né, de Minas. Mas sempre lá em casa o discurso de vamos seguir as regras, vamos fazer a coisa certa, né? As oportunidades elas aparecem, esteja preparado, né? Minha mãe sempre falava, nunca vou te deixar nada, vou te deixar educação, né? Então, sim, e eu tenho isso muito forte, né? Então eu sempre investi muito forte na educação dos meus filhos, né? Porque se tem alguma coisa, se a gente conquista alguma coisa, a gente pode perder no dia seguinte, né? Mas se você dá educação, se você dá acesso, aí com talento, com oportunidade, eles se viram, né? Eles vão conseguir pagar as contas, né? Que a nossa grande preocupação é essa, né? Será que o filho, o neto vai pagar a conta um dia, né? Então, se você deixa... Essa é a grande preocupação do pai, né? Claro, né? Você tem 3 filhos. Qual é a maior lição que você passa para eles? Seja honesto. Sempre. Sempre, né? Honestidade não é uma virtude, honestidade é uma obrigação. Ponto, né? Seja correto, seja justo, ou seja, que aí você traz o bom senso, né? Lembra, escutar, olhar e depois falar, né? Ou seja, você acaba criando um espírito de bom senso. Isso daí é inerente, é difícil isso, né? Você ter esse clique, né? Que, poxa, isso aqui é melhor do que isso, né? Observação e estar antenado. Então, o que eu tento passar todo dia, né? A mãe também, a gente tenta passar com
com bastante força é isso. Seja sempre correto, né? Esteja sempre preparado, né? E estar preparado é como a gente olha... Vamos lá, um jogador de futebol ou o Usain Bolt, ele estava preparado, o Usain Bolt estava preparado para ser tricampeão olímpico. Ele treinou desde o começo, aquilo não foi sem querer, né? Então ele foi se preparando para aquilo, né? Ele foi absorvendo técnica, ele foi correndo atrás, ele foi acordando cedo, né? Ou seja, nada acontece por acaso, né? Então, tentar mostrar isso para o filho, olha, não vai cair do céu, né? Tem que dar uma corridinha, né? A gente está falando aí sobre profissional, a sua vida, a sua trajetória profissional. No início, você começou como trainee da PwC, né? O que mais mudou no mercado de trabalho do seu início para hoje? Nossa Senhora, É radical a mudança, né? Eu fui ter um e-mail com... Olha, se eu não me engano, foi em 88. O seu primeiro e-mail? Não, 88. 88 na auditoria. Foi em 97, 98. O seu primeiro e-mail corporativo? Corporativo não, era o e-mail do setor. Era lá, planejamento, @ alguma coisa, que era o e-mail de todo mundo, né? Então, hoje, você tem 12 e-mails, né? 15 e-mails, né? E mais uma comunicação instantânea e mais... o mundo está muito mais conectado, né? Isso mudou demais, né? Acesso à informação, acesso à oportunidade, né? Muita velocidade no acontecimento, ou seja, o que a gente está falando aqui já deve ter acontecido 340 coisas ali fora, né? Que podem mudar o mundo nesses 15, 30 minutos que nós estamos juntos aqui, né? Então, a velocidade mudou muito, né? As coisas eram mais lentas e hoje parece que o dia ele tem menos de 24 horas. Quem está nos acompanhando desde o início do programa tem se surpreendido com a quantidade de negócios que está no entorno de João Carlos Mansur, mas vou trazer mais uma surpresa que pode surpreender muita gente que está nos acompanhando, porque você é um paraquedista. Há 29 anos. Há 29 anos? Há 29 anos. Da onde que surgiu essa... Posso definir como paixão? É um hobby. Um hobby. Que virou esporte. Que virou esporte, tá. Que é paixão também, né? Foi sem querer, né? Eu trabalhava numa companhia na área financeira e fui sentar na mesa do gerente comercial ali. Ele estava no telefone, né? Naquela época, telefone fixo, né? Então, né? 1996. E ele, no meio da conversa, ele vira e fala, tá bom, então sábado a gente vai saltar. E eu, opa. Eu falei, o que você falou aí? Ele falou, não, tô fazendo curso de paraquedismo. Você, falei, tá fazendo curso de paraquedismo? Liga pro cara aí, eu quero ir. Né? E aí ele ligou pro instrutor, o instrutor me levou para fazer o curso teórico, depois o curso prático. O meu amigo não terminou o curso e eu tô aí há 29 anos já nessa estrada aí. Mas você ganhou prêmio, que eu já soube, né? Não é prêmio, ganhou... Não, eu já fui recordista mundial. Recordista mundial? Recordista mundial de grandes formações, sou atualmente recordista latino-americano de grandes formações, tenho alguns recordes estaduais nos Estados Unidos, sou do time da Marinha do Brasil, em formação de 8 pessoas, a gente é tricampeão brasileiro. Estamos indo agora em agosto para a Copa do Mundo na Holanda. Não, é praticamente um profissional. Só não é profissional porque você não vive disso. Você está longe de viver disso. Não, é um hobby mesmo. Estou bem longe de viver disso. Mas, Mansur, o que isso ajuda no seu trabalho? O que o paraquedismo ajuda no seu trabalho? É controle? É memória? Memória. Memória? Memória, controle. Um salto dura 1 minuto. 1 minuto? Da saída do avião até você abrir o seu paraquedas, ele dura 1 minuto, 1 minuto e 10, um salto normal, né? Mas 1 minuto básico. Um salto, uma altitude maior, mais tempo, né? Para um recorde, etc. Então você tem que estar preparado do momento que você sai do avião para aquilo que você vai fazer em queda livre, acontecer aquilo dentro daquele minuto. E tudo acontece dentro de 1 minuto, né? A gente
tem uma emissora que fala que em 20 minutos tudo pode mudar, né? Não é mais 20 minutos, né? A toda hora tudo pode mudar. Então, a competição que eu faço hoje elas são 50 segundos de trabalho, né? Que você tem que fazer a sua performance. A que eu fazia antigamente, isso eram 35 segundos. Ou seja, da porta do avião que você sai até 35 segundos, você tem que fazer o máximo de pontuação possível. Então, isso é memória, que você tem que estar memorizado, treinamento, você tem que estar treinado para isso, né? E você tem que estar focado. Muito focado. Muito focado, né? Isso que eu ia falar, muito focado. Foco. Então, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que fazer junto com a sua equipe, ou seja, é um esporte coletivo, né? Não adianta eu ser mais rápido do que você. A gente não vai fazer nada. Não interessa, né? Não interessa, a gente tem que estar juntos. Então, isso ajuda a formação de equipe, né? Isso ajuda ao processo de fazermos juntos o mesmo objetivo, porque não adianta, mas eu sou muito mais rápido que você. Tá bom, ou eu treino mais, ou você me troca, né? Pega alguém que é melhor, né? Ou você vem no meu ritmo, né? Então, isso ajuda você a compassar as coisas, a entender, né, o companheiro, as dificuldades que ele tem, o caminho que ele tem, o caminho crítico que ele faz. Então, sem contar que ainda você está num esporte que tem um certo risco, claro, o equipamento é muito seguro, né, as coisas são muito seguras. Mas tem o risco. Mas tem um certo risco, como tem o ciclismo, como tem o alpinismo, como tem... E o frio na barriga, hein? De um determinado momento ele passa. Ele passa? Ele passa. Pergunta clássica aqui do Show Business, Mansur. Quem são as suas referências na vida e no mundo dos negócios? No mundo dos negócios já falei aqui, né? Guilherme Benchimol, André Esteves, né? Admiro muito essa turma, muito, né? Saíram lá do nada, do zero e chegaram onde chegaram, né? Admiro muito isso, eu dou muito valor a isso, né? Porque eu me vejo muito nisso, né? Saindo ali da Vila Prudente e correndo atrás, né? Ou seja, André foi uma pessoa que foi estagiário da área de tecnologia, teve as chances dele e é hoje o principal banqueiro da América se bobear do hemisfério sul inteiro, né? Guilherme saiu de uma pequena salinha lá em Porto Alegre e tem uma das maiores corretoras da América Latina, né? Um dos melhores ecossistemas da América Latina. Então, admiro muito isso, né? Essas histórias, elas são muito inspiradoras. Então, no mundo dos negócios, vou muito por esse lado, né? Pelo lado pessoal, aí eu tenho uma certa lista, como eu falei, muito Walter, né? Por ser quem ele foi. Walter Torre. Walter Torre. Eu gostava muito do Walter, né? Um cara visionário demais, né? Muita coisa da minha mãe, né? Porque minha mãe era uma gerente de loja, né? E na simplicidade dela, ela inventava as coisas, né? Porque quando ela montava as estantes ali, ela falava assim, não, isso daqui é mais caro, eu tenho que vender melhor, botar na frente minha comissão melhor. Ou seja, muito na intuição, e ela sempre batia recorde de venda, etc., trabalhava até tarde, então eu muito inspirado nisso, né? Uma pessoa muito correta, né? Acordava cedo, dormia tarde, né? Não tinha sábado, não tinha domingo, né? Então, muito junto ali da família, etc. Então, são as coisas que a gente leva para a vida. Muito bem. Programão, isso que eu chamo de programão. Nós conversamos nesta edição do Show Business com João Carlos Mansur, presidente, fundador da REAG, uma das maiores, principais gestoras independentes do país e um dos nomes mais relevantes do setor financeiro, real estate e entretenimento do Brasil. Obrigado mais uma vez pela presença aqui em nosso estúdio. Fantástico. Sei que parabéns você fala pouco e por isso eu me sinto privilegiado de ter a sua participação em um programa de televisão e um veículo de comunicação. Eu te agradeço, obrigado. E muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia. O Show Business vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas
não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.